Olá, gente, eu sou a Adri do blog maisquelivros.com e eu tô aqui pra gravar pra vocês a tag Conhecendo a Blogueira. Eu fui indicado pela Júlia do blog Prazer Me Chama o Livro e ela contém 3 partes. A primeira é dizer 11 fatos sobre mim, a segunda é responder a 11 perguntas que ela me fez e a terceira é fazer 11 perguntas para as pessoas que eu vou taguear. Só que eu já fiz essa tag antes com o nome de 11 coisas. Por isso eu não vou fazer a terceira parte e nem vou taguear ninguém. Mas como eu adoro essa tag, eu vou gravar as 2 primeiras partes pra vocês. Começando com 11 fatos sobre mim. Eu nasci no dia da queda da Bastilha. Olha a aula de história aí, hein? Pra quem não sabe, é dia 14 de julho, amanhã, gente! 22 anos. Eu sou uma romântica incorrigível. Eu namoro desde os meus 15 anos e durante todo esse período, eu vou fazer 22 amanhã, eu só tive 2 namorados e fiquei solteira por apenas 2 meses. Eu odeio inglês, tipo assim, odeio mesmo. Sendo que eu preciso dele pra trabalhar, então eu estudo meio que por obrigação, né? Meu sonho sempre foi ter filhas gêmeas, mas eu acho isso muito improvável porque eu não tenho nenhum histórico na família. Apesar de ser blogueira e ser uma apaixonada por livros, eu me dou muito melhor com os números do que com as letras. No entanto, que eu curso administração na faculdade e sou técnica também. Quando eu fui comprar meu computador novo, eu baseei as características dele nas características do The Sims 3 e das prováveis características do The Sims 4. Dá pra perceber que eu amo The Sims. Eu sou extremamente musical e eu tenho um gosto muito eclético. Tanto que, no período de 1 ano, eu consegui ganhar um CD do Gustavo Lima, que é um pagodeiro, e um CD do Slipknot, que é uma banda de rock pesadíssima. Isso foi há muito tempo, eu devia ter 16 anos. Ainda assim, eu tenho os 2 CDs hoje em dia e eu ainda curto as 2 bandas. Se bem que eu nem escuto mais Gustavo Lima. Mas não vem ao caso, eu ainda escuto pagode. Eu me tornei uma leitora compulsiva, uma compradora compulsiva, praticamente na mesma época que eu comecei o blog. E hoje, pouco mais de 1 ano depois, eu tenho na minha estante 88 livros não lidos. Em 1 ano, gente. Isso é muita coisa. Meu sonho sempre foi ter uma Hilux rosa, com aquela tribal do lado, estilo Azuki do Need for Speed 2. Pra quem não sabe, Hilux é uma picape mega gigante, sendo que hoje, agora que eu aprendi a dirigir, eu já tô desistindo dessa ideia, porque estacionar um carro com aquela bunda não deve ser a coisa mais fácil do mundo. Agora vamos às perguntas que a Júlia fez para as pessoas que ela tagueou. Pergunta número 1. Se você pudesse visitar um livro, qual seria? Harry Potter. Hogwarts, para ser mais exato. Eu acho que quem leu Harry Potter que não sonharia em conhecer Hogwarts, né, gente? Eu ainda vou conhecer a Disney que me espere. Segunda pergunta. Qual foi o livro que mais te fez chorar? Essa pergunta é muito difícil, porque eu choro por qualquer coisa. Eu choro de felicidade, eu choro de tristeza, então é super difícil. Mas dos últimos livros que eu li, eu acho que eu posso falar Extraordinário e Como Eu Era Antes de Você. Apesar de não ser um dos meus livros preferidos da autora, Como Eu Era Antes de Você me fez chorar muito, muito, porque o final dele é muito, muito, muito triste. Terceira pergunta. Qual foi o quote que mais te marcou? Todas as pessoas deveriam ser aplaudidas de pé pelo menos uma vez na vida, porque todos nós vencemos a vida. Ai, é o único que eu sei de cabeça, gente, Extraordinário. A RJ Palácio fez um livro incrível. Se na época eu tivesse costume de marcar o livro, com certeza ele estaria cheio de marcações, mas esse é o meu quote preferido de todos os livros que eu já li na vida. Quarta pergunta. Qual livro eu gostaria de ver uma adaptação no cinema? Tem alguns já existem. Adaptações no cinema são uma coisa meio perigosa. Mas eu acho que a série Quarteto de Noivas, da Nora Roberts, né, o primeiro livro, O Álbum de Casamento, eu acho que se daria uma ótima adaptação pro cinema. Mesmo que eles
pudessem mudar uma coisa ou outra, mesmo assim não estragaria o livro, acredito eu, né? Então tá aí, um livro que eu gostaria de ver uma adaptação cinematográfica, Álbuns de Casamento, da Nora Roberts. Quinta pergunta. Se todos os livros do mundo fossem destruídos e você pudesse salvar apenas um, qual você salvaria? Eu poderia dizer Harry Potter, mas só um não ia fazer diferença, teria que ser a saga inteira. Eu poderia dizer vários livros, gente. Ai, mas que pergunta difícil, Júlia. Nem pra ajudar você também, hein? Eu acho que eu salvaria Extraordinário. É um livro muito bonito, com uma mensagem muito bonita. E se todos os livros do mundo fossem destruídos, eu acho que teria acontecido alguma coisa muito ruim para a humanidade. E esse livro, com certeza, ajudaria as pessoas que continuassem. Sexta pergunta. Qual a sua memória literária mais antiga? Eu li um livro quando eu era criança, se chama As Coisas que a Gente Fala, da Ruth Rocha. Eu li ele no colégio e eu tinha um péssimo hábito de criar palavras no meio das frases. Eu lia com meu pai ou com a minha mãe, normalmente era com meu pai, e eu botava um A, um Q, eu botava alguma palavra no meio da frase e meu pai odiava que eu fizesse isso porque eu estava inventando e não lendo. Então ele me fazia voltar o livro até a primeira página e ler tudo de novo. E esse livro da Ruth Rocha, eu decorei as 2 primeiras páginas de tanto relê-las e eu acho que eu vou morrer sabendo essas 2 primeiras páginas de cor. Você já leu em e-book, o que achou? Sim, eu já li 2 livros em e-book. O primeiro foi Não Pare, da FML Paper, e o segundo foi A Escolha, da Kiera Cass. Assim, é legal porque você pode ler em qualquer momento, aonde você estiver, você pode parar, pegar e ler, ainda mais que eu lia no celular. Então, às vezes eu tava no metrô, eu tava até no trabalho mesmo, eu fazia uma pausa rapidinho, pegava o celular e lia um capítulozinho. Então, é muito prático por causa disso, mas eu não sou totalmente fã dos e-books. Eu vou tentar me acostumar com eles agora que eu tenho o e-reader, mas não é o meu tipo preferido de leitura. Oitava pergunta. Qual a sua opinião sobre literatura nacional? Então, eu já tive muito preconceito com a literatura nacional. Eu achava que os autores nacionais não estavam à altura das leituras que a gente recebia do exterior, sendo que isso mudou totalmente depois que eu li Marina Carvalho, a autora de Simplesmente Ana. E de lá pra cá eu tenho reparado que os autores nacionais melhoraram muito nesses últimos tempos. E temos livros incríveis, maravilhosos, não só dela. E a FML Paper é uma delas, que é uma autora nacional, com uma história incrível também. Então eu acho que a literatura nacional está progredindo, está ganhando espaço entre os leitores, entre as editoras, e isso é muito bom pra gente. Nona pergunta. Quanto a capa influencia na sua escolha na hora de comprar? Se for um lançamento, eu diria que 80%. Porque a primeira coisa que eu vejo é a capa. Se eu gostar da capa, eu vou ler a sinopse. Se eu não gostar da capa, eu nem leio a sinopse. Então, assim, 80% não, acho que 90%. Já mata metade dos livros só pela capa. Agora, se for um livro que não é lançamento, que já tem resenhas e já tem comentários, a capa cai para uns 60%. A capa continua sendo importante pra mim, mas se eu ver todo mundo falando daquele livro, todo mundo elogiando aquele livro, eu vou procurar saber, mas na hora de comprar a capa ainda vai ser um diferencial pra mim. Digamos assim, na minha lista de prioridades, eu quero muito ler esse livro todo mundo fala muito bem dele, mas a capa dele é meio estranha, então assim, ele vai entrar na minha lista e quando eu puder eu compro, ele não vai ser minha prioridade, dificilmente. Então, gente, a capa é muito importante, ok? 10ª pergunta. Você foi obrigada a ler algum livro na escola que odiou? Qual? Sim, eu li O Cortiço na escola, é um dos poucos livros que eu não consegui terminar. Esse foi o primeiro livro que eu não consegui finalizar e, gente, eu não consigo. Esse livro é muito chato, essa história é muito chata.
não dá. 11ª pergunta. Você já escreveu algum livro ou pensa em escrever um dia? Não. Como eu disse pra vocês, eu me dou muito melhor com números do que com letras. Eu admiro muito quem consegue escrever um livro, quem consegue passar suas ideias pro papel. Eu tenho até várias coisas, várias criatividades pra escrever, mas eu não sei passar o que eu penso pro papel. Eu sou muito ruim disso. Eu já tentei escrever um conto, eu já tentei escrever uma historinha um pouquinho mais longa e não deu. A única coisa que eu consegui escrever foi uma peça de teatro. E eu acho que nesse quesito eu sou melhor porque são mais falas e poucas descrições. É mais descrições de ações e de cenário, essas coisas. Eu sou melhor criando histórias que tenham falas predominantemente. Criar textos não é o meu forte. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim. E quem curtiu a tag, faça também. Eu vou deixar o link da Júlia aqui embaixo pra vocês. Então vocês podem responder com as perguntas que ela fez, ok? Beijos e até a próxima.